Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no primeiro livro da Bíblia. Como é que se chama? Que significa início. Esse microfone eu acho que vai falhar. Início, Gênesis capítulo 22. Aleluia. Eu sei que quem está me ouvindo diga amém. Eu sei que vão ter pessoas que vão murmurar um pouquinho quando a gente lê o texto, mas é pouca coisa. Vai dizer assim, mais uma vez, pregar sobre esse cidadão. E o que é que tem para a gente pregar mais sobre esse cidadão? Tem mais alguma coisa? Será que o assunto já não está esgotado, né? Mas a Bíblia, irmãos, é fantástica. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Amém? Gênesis 22, todos acharam? Amém. Está escrito assim: e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre o altar das montanhas que eu te mostrarei. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque seu filho e deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a mão e tomou o cutelo para imolar seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes a teu filho, o teu único filho. Amém? Podes assentar em nome de Jesus. Aleluia. Se você tiver aí fácil, se você tiver aí uma caneta e um papel fácil, não precisa alvoroço, deixe ela aí, que eu acho que você vai precisar anotar algumas coisas. Amém? Se tiver. Se não, continuemos. Aleluia. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem quer continuar ouvindo a palavra, a voz do Senhor, diga amém. Irmãos, como eu disse, Abraão é um dos personagens bíblicos mais conhecidos, né? E às vezes, quando a gente ouve um texto e já pressupomos que a pregação vai girar em torno deste personagem, inevitavelmente alguns já pensam: mais uma vez pregar sobre Abraão. O que é que existe nesse texto, na vida de Abraão, que ainda não foi pregado, que a gente já não leu e não já entendeu? Amém, irmãos? Mas Deus me impulsionou a pregar sobre esse texto, e pela graça dele nós iremos aprender algumas lições importantíssimas. Amém? Aqui Abraão está sendo intimado por Deus para oferecer o seu filho Isaque. E algo que nos chama a atenção aqui logo é que Deus provou Abraão. Deus tentou no sentido de provar Abraão, a fé de Abraão. Amém, irmãos?
E o que é que a gente entende? Que a vida de Abraão foi marcada por decisões difíceis. Diga aí, a vida de Abraão foi marcada por decisões difíceis. Nós, a partir do momento que conquistamos a nossa capacidade de escolha, de raciocínio, de decidir, nós passamos a fazer escolhas e tomadas de decisões. Algumas decisões nas nossas vidas são muito difíceis, outras nem tanto. Mas quando a gente lê a história de Abraão, a gente vê que Abraão muitas e muitas vezes foi submetido a situações difíceis na qual ele tinha que tomar algumas decisões. A primeira decisão difícil na vida de Abraão é quando Deus diz lá em Gênesis capítulo 12: sai da tua terra, do teu país, da terra da tua parentela e da casa do teu pai. Então a primeira decisão foi que Abraão tomou a decisão de sair do seu país, da sua parentela. É fácil, e o pior, sem saber para onde, mas Abraão decidiu ir. Amém? A segunda decisão difícil foi que Abraão se separou de Ló. Quando os pastores de Ló brigaram com os pastores de Abraão, Abraão teve que tomar a dura decisão de dizer que não dava mais para caminharem juntos. Então, queridos, muitas vezes nós temos que tomar decisões difíceis também. A terceira decisão muito difícil que Abraão tomou foi deixar Ló escolher para que lado ele queria ir. Ló, não dá mais certo nós dois, escolhe o lado. A preferência de escolha seria de quem? Mas ele prefere deixar Ló escolher. A quarta decisão que Abraão toma de um grau de dificuldade é quando ele vai à guerra contra 4 reis, porque haviam levado Ló, melhor dizendo, o seu sobrinho, levaram como cativo de guerra, e Abraão, com apenas 318 homens, decide ir à guerra contra 4 reis, portanto 4 exércitos diferentes, e ele decidiu ir à guerra. A quinta, Abraão recusou os bens do rei. Quando ele derrotou esses exércitos, o rei disse: olha, Abraão, leva os despojos e deixa as pessoas. Abraão disse: de maneira nenhuma, porque quando Deus me prosperar, vão dizer que eu prosperei por causa dos teus bens, por causa da tua ajuda. Então Abraão decide não levar nada. A sexta decisão difícil que Abraão tomou foi quando ele mandou seu filho Ismael, juntamente com a mãe Agar, embora pelo deserto. Foi fácil? Não, não foi fácil. E agora, irmãos, aqui nós estamos na sétima decisão que Abraão tomou de um grau de dificuldade imenso. Qual era essa? Sacrificar o próprio filho. Diga aí, a vida de Abraão foi marcada por decisões difíceis. Talvez eu esteja pregando para alguns aqui nessa noite que também tiveram que tomar decisões difíceis no decorrer da sua vida. E talvez algumas decisões que nós precisemos tomar daqui para frente também seja de um grau de dificuldade tremendo, e nós precisamos tomar cuidado com o que decidimos. Amém? Aleluia. Deus mais uma vez pôs Abraão à prova. A vida de Abraão, irmão, foram prova em cima de prova. Agora eu queria abrir um parênteses na mensagem. Quem está me ouvindo, diga amém. Para falar de 3 coisas distintas que às vezes nós confundimos: prova, preço e tentação. Diga aí, prova, preço e tentação. O que é um preço? Preço é algo que você está pagando por uma decisão errada que você tomou. Você semeou errado, vem a consequência. Isso é um preço. Eu estou pagando o preço pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões. Não é isso? Prova é o que Deus faz conosco. Prova é quando Deus quer nos provar, para mostrar algumas coisas que a gente vai ver na sequência. Amém? E tentação não vem de Deus. Tiago escreveu assim: e ninguém que for tentado diga, de Deus sou tentado, porque
Deus não tenta ninguém e nem pode ser tentado. Então, Deus não trabalha com tentação, Deus trabalha com provação. Amém? Quem trabalha com tentação é o inimigo. Amém, irmãos? E sobre as provações da vida, tem alguns pontos que eu fiquei feliz de extrair desse texto. Primeira coisa sobre provação é: por mais fiéis que sejamos, não estamos livres das provações. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com uma situação difícil nas nossas vidas, passando por provas duras, paira em nós, na nossa mente, a seguinte pergunta: o que é que eu estou fazendo de errado? Por que Deus está me provando desta maneira? Aonde é que eu estou errando? E muitas vezes você e eu não estamos cometendo nenhum erro, é simplesmente Deus provando a mim e a você. Ele quer nos provar para nos aprovar. Amém? Deus sempre quer nos provar. E Tiago capítulo 1, vamos abrir aí rapidinho, depois a gente volta para Gênesis. Tiago capítulo 1, versículo 2 está assim, ó: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, seria aqui provações, sendo que a prova da vossa fé produz a paciência. No versículo 12 ele diz assim, ó: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, a provação, né? Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado aos que o amam. Então, irmãos, quando nós estamos sendo provados, não pagando preço, mas passando pela provação da parte de Deus, Tiago diz que nós somos bem-aventurados, porque quando nós passarmos pela prova, sendo aprovados, nós iremos receber a recompensa. Então, querido, por mais fiel que eu e você sejamos, jamais estaremos livres das provações que Deus coloca diante de nós. Número 2, quanto mais somos provados, maiores são os planos de Deus para a minha e para a sua vida. Aqui nós aprendemos, queridos, que quanto maior é a prova, maior é o projeto de Deus para a minha e para a sua vida. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui para você entender. Uma prova, você vai fazer um concurso público para ser gari, que até gari hoje no Brasil tem que fazer concurso, né? Qual é o grau de dificuldade maior? A prova de um concurso público para um gari ou a prova para um concurso médico, concurso público para aprovar um médico? Qual é a prova mais difícil? Por quê? Porque o grau de dificuldade é maior. Então, quanto maior a provação na minha e na sua vida, pode ter certeza que o que Deus tem para fazer é do tamanho da sua provação. Quanto maior a prova, maior é o plano de Deus para a sua vida. Terceira coisa que a gente aprende sobre provação: Deus nos prova para mostrar quem somos de verdade. Muita gente pensa que Deus nos prova para nós provarmos algo para Deus. Deus está te provando para Ele, Deus, saber quem você é, querido. Deus já sabe o final das coisas antes mesmo do início delas. Por isso eu declaro que toda aprovação que vem sobre mim e sobre você, não é para nós provarmos nada a Deus, é para Deus mostrar para nós quem de fato nós somos. Muitas vezes tem pessoas que pensam: eu estou bem na fita, estou com a espiritualidade lá em cima, estou top. Aí quando a aprovação vem, o que é que ele faz? Cai. Porque Paulo disse: quando eu penso que eu estou forte, eu estou fraco, mas quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Então a aprovação, querido, é para mostrar para você quem você é de verdade. Se você verdadeiramente está firmado na rocha, se você vai murmurar ou fazer como aquela música que Érica canta. Quando a aprovação vir, você adora ou reclama, né, Érica? Questiona ou adora?
questiona ou adora. Então, queridos, a provação serve. Eu vou convidar você agora a fazer, sabe o quê? Uma retrospectiva da sua vida, de 5 anos, de 10 anos atrás, para hoje. Quantas vezes você olhou para dentro de si mesmo e disse: eu não aguento mais, eu vou parar, eu vou desistir, eu vou lá chutar o balde, chutar o pau da barraca, jogar tudo para cima. Mas a aprovação de Deus na tua vida foi para mostrar quem você era, para mostrar que você é mais forte do que o que pensou, para mostrar que você consegue ir além daquilo que você imagina. Deus está provando para você nessa noite, querido, que você com Ele é mais forte, pode ir além daquilo que Ele imagina, e isso nós só saberemos através das provas que a vida nos impõe. Amém? Quarto ponto sobre provação aqui. Diga aí: o nível de renúncia determina o nível da vitória. Quando nós observamos o que Deus fez com Abraão, irmãos, porque o nível de renúncia de Abraão foi máximo. Repita aí: o nível de renúncia determina o tamanho da vitória. Sabe por que você não tem alcançado grandes vitórias? Sabe por que eu não tenho alcançado grandes vitórias? Porque o nosso nível de renúncia ainda está pequeno. Amém? Pode glorificar. Se você quiser dar glória, é claro, né? Dar glória porque o pregador manda não é legal. Bom é quando você quer dar glória. Então, irmãos, Abraão aqui mostrou um nível de renúncia tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Sabe por quê? O nível de renúncia é importante. Anota aí se quiser. E quem é pregador aí, se quiser anotar e pregar depois, pode pregar, viu, irmão? Porque a gente não cobra direito autoral de mensagem, não. Prega o que quiser. Se quiser pegar 1 ponto, 2, 10 pontos desse aí e pregar, pode ficar à vontade. Escreve aí, ó. Sabe por que o nível de renúncia determina o nível de vitória? Porque nós queremos o tudo de Deus. Quem quer o tudo de Deus aí? Quem quer o tudo de Deus? Quem quer o tudo de Deus? Nós queremos o tudo de Deus, mas nós não entregamos o nosso tudo a Deus. Nós não entregamos o nosso tudo. Aliás, não, irmão, o nosso tudo já é pedir demais para o século 21. Nós não entregamos nem 1 hora por dia a Deus de oração e leitura da palavra. Nós não entregamos nem o celular. Nós não entregamos coisas pequenas, não precisa ser Isaac, não. Coisas simples, coisas que não é tão difícil se comparar com a renúncia de Abraão, coisas que não são tão difíceis de renunciar. Mas nós queremos o tudo de Deus, mas o nosso tudo é para as outras coisas. É para filho, é para marido, é para emprego, é para beleza, estética, é para tudo, menos para Deus. Amém? E aí, irmão, tem mais um glória aí? Tem ou não tem? Aleluia. Quinto. Anota aí quem estiver anotando, por favor. Diga aí: o auge da vida espiritual não é quando alcançamos as bênçãos e as vitórias. Eu aprendi isso tudo nesse texto. Eu fiquei de uma felicidade tão grande que eu medi. É porque, tipo assim, eu gosto de que Deus me dê os pontos que eu devo falar. Eu gasto tempo, eu medito, fico doido, pensando para Deus dar revelações da palavra. Então é o seguinte: o auge, muito paira no nosso meio a ideia de que o auge da bênção de Deus, o auge da minha vida espiritual é quando Deus cumpre as promessas, é quando Deus resolve me abençoar, é quando Deus resolve fazer tudo. A gente pensa assim, mas o auge verdadeiramente da vida espiritual é quando nós somos provados.
É na hora da prova que você vai mostrar quem você é. Um estudante de direito passa 4, 5 anos na faculdade toda, estuda, ele faz várias provas no decorrer, mas chega um dia que ele chega lá, ele tem que fazer o exame da OA. Quem está me ouvindo, diga amém. Ele tem que fazer o exame da OA. Tudo que ele passou estudando a vida dele inteira se resume ao momento da prova. O auge espiritual da minha e da sua vida, irmão, é no momento da prova, é no momento da dureza, é no momento que o mundo está desabando, que é a hora de você provar que está edificado na rocha, e essa tempestade não vai te derrubar. O auge, preste atenção, para corroborar com isso, eu quero citar um personagem pouco conhecido na igreja e no mundo, que é Jesus Cristo de Nazaré. O auge da vida espiritual de Cristo não foi quando ele, na entrada triunfal em Jerusalém, quando ele entra e começa a jogar pétalas de flores, ramos de árvores, e gritando Hosana ao filho de Davi. Não, o auge da vida espiritual de Cristo é quando ele está pendurado no madeiro, sofrendo por causa do meu e do teu pecado, e quando ele brada, está consumado. Ele não gritou que estava consumado quando ele era aplaudido, ele não gritou que estava consumado quando as pessoas iam até ele receber uma cura, mas no momento da provação mais dura, no auge da sua espiritualidade, ele diz: está consumado. Amém? Glória a Deus. Agora a gente vai entrar na mensagem. Aleluia. Aí Abraão passou por 6 momentos difíceis. Vem agora o 7º momento, que é sacrificar o próprio filho. Aqui para nós, irmãos, Deus nunca aceitou sacrifício humano, mas ele pediu a Abraão que sacrificasse Isaque. Deus não queria, diga aí, Deus não queria o sacrifício de Isaque, porque ele nunca aceitou sacrifício. Sabe o que era que Deus queria? O sacrifício do coração. Deus queria que Abraão sacrificasse Isaque no seu coração. Aí eu pergunto: qual é o seu Isaque que você precisa sacrificar no coração? Porque esse Isaque que está no seu coração está ocupando o lugar de Deus. Sacrifique o Isaque que está no seu coração. E agora nós vamos para o tema da mensagem: colocando Deus em primeiro lugar. Vamos repetir o tema da mensagem? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Para Deus e para o primeiro lugar na sua vida, você precisa sacrificar Isaque no seu coração. Identifique qual é o seu Isaque, sacrifique no seu coração e ponha Deus no lugar que Ele merece, primeiro lugar nas nossas vidas. Amém? Aí Deus disse para Abraão, Gênesis 22, onde a gente leu: e aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora teu filho Isaque, teu único filho, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o em holocausto sobre o monte que eu te mostrarei. Então se levantou pela manhã de madrugada e abardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então a primeira coisa que aqui nós vamos ver 5 atitudes de Abraão no momento que Deus pede isso aqui, para colocar Deus em primeiro lugar. Quem quer colocar Deus em primeiro lugar nas suas vidas? Quem quer de verdade, irmão, de verdade, quem quer? Primeira coisa que Abraão fez para isso foi obedecer.
Abraão obedeceu sem questionar. Abraão obedeceu mesmo sem entender coisa alguma. Muitas vezes nós não fazemos aquilo que Deus manda porque nós queremos entender, nós queremos que Deus explique o motivo, que Deus dê várias explicações, porque vai ser assim, assado e cozido. Mas o que admira Abraão aqui é o seguinte, que Deus disse: leva teu filho à terra de Moriá, lá eu vou te mostrar um lugar para você sacrificar. E Abraão fez o quê? Obedeceu. Nós somos ruins de obedecer. É por isso que muitas e muitas vezes Deus quer me abençoar, quer abençoar a sua vida, mas a gente quer entender primeiro. Não, eu tenho que entender, porque eu só vou fazer se eu entender. Irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa nessa noite: Deus não é um homem, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem. Quando você estiver negociando algo comigo, quando você estiver negociando algo com outro ser humano, procure entender, porque a gente é falho. Muitas vezes tem pessoas com desvio de caráter, querendo se aproveitar de você, da sua inocência, da sua confiança, mas Deus não. Quando Ele diz faça, pode fazer, porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. E nós queremos as bênçãos do Senhor, nós queremos tudo do Senhor, mas aquilo que depende de nós, que é a obediência, muitas vezes nós deixamos para lá. E a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E por quê? Quando eu digo aí assim, quando eu obedeço, eu estou fazendo bem para mim mesmo. Por quê? Se quiser escrever também diga: a obediência me credencia para receber a promessa. Me mostre na Bíblia aí alguém que não obedeceu e recebeu. Tem? Deus mandou fazer uma coisa, ele fez outra e recebeu. Tem? Eu nunca vi. Mas a gente não vai cansar de ver exemplos de pessoas que fizeram aquilo que Deus ordenou e teve vitória. Então Abraão toma aqui a decisão. Por quê, irmãos? Abraão poderia dizer: não, Senhor, meu filho. Dizem os historiadores que Isaac deveria ter por volta de 20 anos nessa época. Meu filho já grande. Não, oferecer, que nada, vou dar nada, deixa aqui como está. Mas ele decidiu obedecer. Segundo, ele, olha que atitude linda, Abraão se separou dos seus servos. Ele vai com Isaac e mais 2 servos até o pé do monte. Deus disse: é naquele monte que você vai fazer o holocausto. Quando chega no pé do monte, ele tira os utensílios que ele ia usar, deixa o jumento com os 2 servos. Irmãos, existem momentos na vida que nós precisamos nos separar de algumas pessoas, de alguns ambientes. O próprio Jesus, quando ele entra na casa de Jairo para ressuscitar a filha de Jairo, ele põe todo mundo para fora, pede o povo para sair. Aí só ficou quem? Pedro, Tiago e João, os pais da menina e a menina morta. Tirou todo mundo de perto. Quando Jesus foi flutuando, né? Ficou pairando no ar ali junto com Elias e com Moisés, só tinha quantos? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus vai no Getsemane orar, na noite que ele foi traído por Judas, ficai aqui e vem mais além. 3, Pedro, Tiago e João. Sabe por que muitas vezes nós não estamos colocando Deus em primeiro lugar? Porque nós estamos andando junto com pessoas que nos atrasam, que mudam o nosso foco, que pode nos atrapalhar na caminhada. E Abraão então se separou daqueles 2 homens. Fica aí que eu vou lá em cima e volto. Terceiro, Abraão confiou em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo. Salmo 37, versículo 5.
Abraão confiou em Deus, porque ele diz assim: ficai aqui que eu e o moço iremos, e tendo adorado, tornar. Abraão tinha certeza que ele iria descer do monte com Isaque. Em Hebreus capítulo 11, versículo 18, a Bíblia diz claramente que Abraão cria que Deus poderia, se ele tivesse que concretizar o sacrifício, Abraão cria que Deus poderia ressuscitar seu filho. Abraão se recusou a aceitar a ideia de que Deus não iria ressuscitar o filho, de que ele iria descer daquele monte, somente ele, sem Isaque. Aleluia. Ele sabia, ele tinha a convicção, e ele disse: nós vamos adorar, nós vamos subir, adorar, e nós vamos voltar para vocês. Nós temos que ter confiança em Deus. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nós entendemos confiança às vezes de uma forma equivocada, porque para a gente manter nossa confiança em Deus, muitas vezes tem que existir um conjunto de circunstâncias apontando para a direção que Deus falou. Mas imagine, irmãos, falando de confiança, Moisés liberta o povo do Egito e tinha dois caminhos. Um dos caminhos ia dar no Mar Vermelho, ninguém tinha navio lá para atravessar, cerca de 3 milhões de pessoas, imagine. Mas Deus disse que era para Moisés ir por aquele caminho. Moisés também não questionou, ele confiou na palavra de Deus. E ele alcançou vitória ou não? Ele alcançou a sua vitória. Não existe relacionamento com Deus sem confiança. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Você tem um marido, uma esposa, um namorado, uma namorada. Aconteceu algo que quebrou aquela confiança que você tinha. Você não consegue confiar mais naquela pessoa. Esse relacionamento vai ser saudável daqui para frente? Você tem um sócio numa empresa, ele lhe roubou, mas você tem que tolerar ele porque ele é sócio. Se você perdeu a confiança nele, como é que vai ser dali para frente na empresa? Você vai confiar nele ou vai averiguar tudo de perto? Diga aí, a confiança é fundamental em qualquer relacionamento, e mais fundamental ainda em Deus. Sabe por quê? Porque o ser humano ou já deu ou vai dar algum motivo de desconfiança a mim e a você. Somos seres humanos, somos falhos, né? Sim ou não? Mas Deus já deu algum motivo para alguém desconfiar dele? Deus já lhe deu algum motivo para você desconfiar dele? Então, querido, tão somente confia em Deus. Abraão confiou de tal maneira que creu que Deus poderia ressuscitar seu filho. Quarto, aleluia, o nível de renúncia, não é esse não, quarta atitude que Abraão fez ali no momento do sacrifício. Abraão viu e profetizou a provisão de Deus. Diga aí, Abraão tanto viu como profetizou a provisão de Deus. Quando eles estão subindo no monte, o filho pergunta: pai, eis aqui o fogo, a lenha e o cutelo, e onde é que está o cordeiro? Abraão disse o quê? Deus proverá para si o cordeiro. Abraão viu pela fé a provisão. Abraão profetizou pela fé a provisão. Deus proverá para si o cordeiro. Eu quero abrir aqui um parênteses nessa mensagem para lhe dizer uma coisa. Aqui, irmãos, Abraão tem uma matéria na teologia que é tipologia. Abraão aqui está tipificando o próprio Deus. Isaac tipifica Jesus Cristo, o filho oferecido em sacrifício. Quando a Bíblia diz aqui mais para frente que Abraão colocou a lenha nas costas de quem?
de Isaac. Isaac está levando a lenha que ele mesmo vai ficar em cima para ser sacrificado. Quem foi que levou a cruz de Jesus? Ele mesmo levou a sua cruz. Isaac está tipificando aqui, é Cristo. E a profecia de Abraão, querido, ela se cumpriu em duas etapas. A primeira etapa, quando ele diz: Deus proverá para si o cordeiro, ele proveu o cordeiro que substituiu Isaac, e substituiu Isaac naquele dia. Mas vários e vários anos depois, João, quando está batizando ali no Jordão, ele olhou assim adiante e vinha Jesus. Ele disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Abraão aqui estava profetizando a provisão de Deus sobre Jesus como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Abraão viu e profetizou. Irmãos, comece a enxergar a provisão de Deus na sua vida. Comece a profetizar a provisão de Deus na sua vida. Mas eu não estou vendo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se eu vejo, já não preciso mais de fé. Se já está aqui esse celular, eu não preciso de fé, já estou vendo, já estou pegando. A fé é necessária para as coisas que nós não vemos, para as coisas impossíveis. O pastor disse: as coisas possíveis é para o homem, mas as impossíveis só Deus. Amém? No meio da provação é difícil. No meio da provação é difícil. Mas eu quero falar o último ponto aqui para a gente encerrar. Esse é importante. Sabe o que foi? Sabe qual a atitude de Abraão, irmãos, que a gente fica assim feliz demais com isso? Escreva aí ou anote, diga: Abraão fez do momento mais difícil da sua vida uma oportunidade para adorar a Deus. Abraão transformou o momento mais difícil da sua vida na oportunidade para adorar a Deus. Por quê? A Bíblia diz que quando Abraão subiu o monte, ele pegou as pedras e edificou um altar. Fala de adorar. Mas antes, quando ele se despede dos dois moços dele, ele diz: nós, eu e Isaac, iremos, e tendo o que? Abraão, diga aí, Abraão era adorador. Diga com fé, Abraão era. E ele fez, irmãos, isso é tremendo. Abraão fez do pior momento da sua vida, do momento mais difícil da sua vida, ele transformou esse momento numa oportunidade para adorar, para louvar, para bendizer e exaltar a Deus. As provações da minha e da tua vida são oportunidades que Deus tem nos dado para manifestar a sua glória, para que através da minha vida, para que eu verdadeiramente me levante como um adorador, para que você seja adorador, adoradora no momento da dificuldade. Aleluia. E quando a gente fala, irmão, de provação, no momento da dificuldade, o que é que a gente precisa entender? Que Jó foi um homem duramente provado. Jó foi duramente provado. Jó era o homem mais rico do Oriente. Aí o Satanás aparece junto com os filhos de Deus e Deus pergunta: tu viu lá meu servo Jó, homem temente, fiel a Deus, desvia-se do mal? Aí Satanás diz: também tu deu tanta riqueza a ele, toca a riqueza, tira tudo que ele tem e vê se ele não te nega na tua cara. Aí Deus diz: vai, toca em tudo, mas poupa a vida. Aí Jó está aqui no capítulo 1, só vem notícia ruim chegando. Irmãos, quando Deus está provando a gente, Deus prova em várias áreas. É no financeiro, irmãos, até dentro de casa, até o marido ou a mulher distrata o marido, não respeita. Marido distrata a mulher. É porque é prova em cima de prova. A Bíblia diz que cada hora chegava um mensageiro.
Notícia trágica, bomba. A Bíblia diz: estando ele falando, chegou outro. Estando ele falando, só notícia ruim. Aí, por último, a pior notícia de todas: Jó perdeu os 10 filhos que tinha. 10 filhos. Quem tem um filho aqui, imagina perder um. Imagine Jó perder 10 filhos. Aí, quando o último mensageiro chegou, que deu a notícia da perda dos 10 filhos, Jó disse, depois disso tudo, perdeu todos os bens e os 10 filhos. Jó disse: então Jó se levantou. Jó 1, versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Jó transformou o momento mais difícil da sua vida em uma oportunidade para adorar. Aí o versículo 21 diz: e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome no pior momento da vida dele, ele aproveitou a oportunidade para adorar. Aí Satanás não se deu por vencido. Na próxima audiência ele foi lá. Aí Deus disse: tu viu lá? Jó não me negou não, viu? O tiro saiu pela culatra. Ele disse: também Jó está vendendo saúde. Jó está cheio de saúde e de vigor, pele por pele, e tu vai ver se ele não te nega. Aí Deus diz: vai, toca nele. E a Bíblia diz que Satanás botou uma enfermidade tão grande, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, e Jó agora já está nas cinzas, com um caco de telha, raspando as feridas. Existia ali bichos no corpo de Jó. E para complicar ainda mais, querido, o que é que diz aqui de Jó 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Aí na sequência diz assim: e Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher, é a única vez que a mulher de Jó aparece na história, é para acusar. Então a mulher de Jó disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Até aquele que podia dar uma palavra de carinho, uma palavra amiga, uma palavra de conforto, abandona logo Deus e morre. Aí olha a resposta de Jó, no auge da provação, no auge do sofrimento, ele diz: mas ele disse: como falas qualquer doida, assim falas tu. Recebestes o bem de Deus e não recebemos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. No momento difícil, perdeu os bens, perdeu o filho, perdeu a saúde, correndo o risco de perder até a mulher, porque a mulher disse: amaldiçoa a Deus e morre. Ele não perdeu a oportunidade de exaltar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não perdeu a oportunidade de louvar, de adorar a Deus. Amém? E aí, meus irmãos, o que é que acontece? A provação, anota aí. A provação serve para nos fazer mudar de nível. Olhe para quem está do seu lado e diga aí: meu irmão, a prova que você está passando vai mudar o seu nível. Você não vai permanecer no mesmo nível depois dessa aprovação, querido. Se você for aprovado, o seu nível vai ser elevado. Você vai ser promovido a um nível mais alto. A Bíblia diz que Deus abençoou a vida de Jó, o segundo estágio, mais do que o primeiro. Por quê? Porque a provação elevou o nível de Jó. Aleluia.
A provação elevou o nível de Jó primeiro, espiritualmente. A provação vai elevar o seu nível espiritual. Sabe por quê? A Bíblia diz que da mesma forma que o fogo prova o ouro, as provações nos provam. As provações, por quê? Quem tem uma aliança de ouro aí, olha no dedo. Você sabe o processo que ela passou para estar aí no seu dedo? Alguém pegou o ouro lá na mina, mas para purificar o ouro teve que passar pelo fogo. O fogo revela as impurezas, o fogo revela aquilo que precisa ser tirado, e a provação na minha e na sua vida também prova que ainda tem coisa para sair de dentro de nós. O próprio Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos subiu degraus espiritualmente. E aqui no versículo 10 do capítulo 42 diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto deveras possuía. Deus abençoou Jó financeiramente, o dobro. Por quê? Porque as provações vão fazer você mudar de nível. Voltando aqui para Abraão. Depois que Abraão oferece Isaque em sacrifício, ou melhor, ofereceu no coração, mas não consumou. Amém? Aí, quando ele está para sacrificar Isaque, a Bíblia diz que o anjo bradou e disse: Abraão, Abraão, não toque no menino, não faça mal, porque agora eu sei que tu temes a Deus, pois nem a mesmo teu filho tu negaste. Depois que você aprender a entregar tudo na mão de Deus, você entenderá que é o melhor lugar. E aí a Bíblia diz que depois que Abraão pega aquele cordeiro que apareceu ali, sacrificou no lugar de Isaque, o anjo fala de novo. Gênesis 22, 15 diz assim: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei. Olha Abraão sendo promovido aqui. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação de entrega total, e não me negaste a teu filho, teu único, que deveras te abençoar. Agora a elevação, Deus agora aqui relembra a Abraão a promessa, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Quando Abraão, querido, faz a entrega total, Abraão já tinha essas promessas todas essas promessas já tinham sido feitas por Deus a Abraão. Mas quando Abraão oferece, sacrifica Isaque no coração, Deus agora está relembrando a história de Abraão, as promessas, dizendo: Abraão, talvez tu já esqueceu do que eu disse lá atrás, eu vou te relembrar e também te provar que eu não esqueço. Tem promessa na minha e na sua vida, irmão, que talvez já esteja esquecida, e está faltando um ato de entrega total para Deus te relembrar e revalidar essas promessas, para que você viva cada uma delas. Amém? Fique de pé, por favor. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite, Senhor, quero te agradecer por tantos bens que tu tens feito nas nossas vidas, Senhor, pelas provações que tu tens, Senhor, colocado sobre a minha vida e sobre a vida de alguns, porque é através das provações que vêm contra nós, que nós vamos crescer, que nós vamos alcançar o nível que tu queres, que nós vamos ser usados da forma que tu queres, Senhor.
Que esta palavra, Deus, venha fazer guarida nos corações, nos momentos de provações que eu passar, que a tua igreja passar, que venhamos a lembrar, Senhor, que é mais uma oportunidade para te adorar, para glorificar o teu nome. E as provações são o trampolim para nós subirmos alguns degraus na vida espiritual, Senhor. Seja conosco, Pai. Nos coloca no lugar onde tu queres, porque nós não queremos fazer a nossa vontade, mas a tua. Se você entendeu a mensagem, aplauda o Senhor nessa noite. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.